Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo de número 4, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Todos já acharam? Diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, ó. O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E teve mais, e seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Amém? Os irmãos podem assentar, amém? Assente todo mundo, amém? Desocupe as mãos e bate palmas bem forte para Jesus, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. Amém? E eu queria chamar a atenção de todos os irmãos nessa noite, porque quando se fala, Deus fala conosco, Deus fala comigo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele luta muito para nos tirar a atenção, tirar o foco da palavra. Quem já observou isso, diga glória a Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, tem alguém que quer conversar conosco, né? O telefone toca. Eu já falei, né, irmãos? Muitas das vezes tem gente que pode falar assim, mas isso é aborrecimento. Amém? Chegou na igreja, irmãos, pega no celular só se for com precisão. Se for cantar, um playback. Amém? Mas eu estou esperando a ligação. Não, irmãos, a ligação depois do culto é tão pouco tempo para nós adorar o Senhor, 2 horas, né? Se nós chegar 7 horas na igreja, nós vamos adorar o Senhor até 9 horas, dá 2 horas, né? Tem hora que na hora do culto o telefone começa a tocar, irmãos, aquela bagunça. Irmãos, esses dias teve um problema sério aqui, né? O irmão foi atender o telefone e virou aquela confusão. Irmãos, dentro da igreja, glória a Jesus, vamos guardar o nosso pé, amém? Porque a palavra do Senhor diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Não é exigência do pregador não, irmãos, foi Jesus que falou. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Procura ouvir mais do que falar, irmãos. Aí, quando alguém fala, irmãos, coloca o telefone no modo silencioso, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem para ouvir a palavra. Nós estamos aqui poucos minutos para adorar o nome do Senhor. E tem gente que acha ruim, irmãos. A palavra é de Deus, amém? E quem não obedecer, irmãos, vai prestar conta no último dia, porque o dono da palavra não é o pastor Edésio, não é a irmã Leila, não é a irmã Débora, não é os irmãos, amém? O dono da palavra é Deus, amém? Criador do céu e da terra. Adora Ele nessa noite, amém? Bate palmas bem forte. E nessa noite, irmãos, Deus, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, porque a vontade do inimigo, irmãos, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos, irmãos, diante de uma palavra muito poderosa, o início da criação de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. Amém? A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, os irmãos já sabem da história.
E após eles pecarem, eles foram expulsos do jardim do Éden, amém? E após ele ser expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz, irmãos, que Adão conheceu a Eva como marido e mulher, e a Bíblia diz que Eva engravidou-se, uma história muito conhecida. A Bíblia diz que no início, quando Eva ficou grávida, ela disse: que bênção, alcancei um homem das mãos do Senhor. Mas só, irmãos, que o inimigo, ele já tinha lutado com Eva lá no jardim. Isso é muito importante, irmãos, no momento da nossa alegria, no momento da nossa felicidade, nós vigiar, porque o diabo, ele quer roubar a nossa bênção. O inimigo, ele quer nos destruir, irmãos. E se nós dá brecha para Satanás, ele entra e ele destrói. E a Bíblia diz, irmãos, que após o nascimento de Caim e Abel, estava tudo tranquilo, aquela família abençoada, amém? Mas de repente, irmãos, cada um teve uma profissão. A Bíblia diz que um foi cuidar de ovelhas, o outro foi trabalhar na terra, né, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos, que no passado, aquele povo, eles ofereciam as ofertas ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Abel, ele trouxe, irmãos, a oferta do que ele estava trabalhando. E a Bíblia diz que a oferta de Abel agradou ao Senhor. É muito importante, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor, dá o melhor para Deus. Tudo que nós for fazer para Deus, dá o melhor para Deus. Chegou na casa de Deus, fala com Deus de todo o coração. Chegou na casa de Deus, bate palma de todo o coração. Chegou na casa de Deus, louva Ele de todo o coração, porque Ele está recebendo o nosso louvor. Glória a Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. E a Bíblia diz, irmãos, que Abel, ele deu de todo o coração oferta para o Senhor. Ele escolheu, irmãos, glória a Jesus, a melhor gordura, o melhor animal, irmãos. Ah, e eu vou dar isso aqui, né? Eu vou dar o que está sobrando, né? Irmãos, Deus não recebe. A Bíblia diz, irmãos, que Caim levou também. Só que a Bíblia diz que Deus não atentou para a oferta de Caim. Então, irmãos, é necessário nós dar o melhor para Deus. Quando nós, irmãos, dá o melhor para Deus, Deus, Ele dá o melhor para nós também. Mas talvez você possa falar assim: irmã Leila, eu tenho feito tudo e tenho recebido coisas desagradáveis. É hora de examinar, irmãos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus atentou para a oferta de Abel. Só, irmãos, que naquele período, o seu irmão ficou com muita inveja. O seu irmão ficou com muita inveja, porque, irmãos, Abel tinha dado o melhor para Deus. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que de repente algo ruim acontece naquela casa. Sabe por quê? Por causa da inveja. Talvez nessa noite eu possa estar falando com pessoas que está sendo invejada por outra pessoa, mas eu posso estar falando com pessoas também que esse espírito da inveja está na sua vida. Quem sabia, diga glória a Deus. Quando você olha para alguém que você fala assim: é Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano comprou um carro e eu não comprei? Por que tem uma casa boa e eu não tenho? E fica, irmãos, com aquele sentimento ruim no seu coração. Cuidado, o espírito de inveja pode estar na sua vida.
Porque a Bíblia diz, irmãos, em tudo dai graça. Se nós fazer, irmãos, o bem, o Senhor vai nos ajudar. Ele vai retribuir para nós o bem também, irmãos. E a Bíblia diz que quando aquele espírito de inveja apoderou da vida de Caim, Deus, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. Alguém pode falar, irmã Leila, Deus é ruim demais. Porque tanta coisa ruim acontecendo. Não, irmãos, foi desde o princípio, irmãos. O homem pecou diante da presença do Senhor. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, Deus do alto céus, Ele olha para o coração de Caim. Deus está olhando para o seu coração, meu irmão. Deus está olhando para o seu coração, minha irmã. Se realmente você tem amor ao próximo e você quer ajudar o próximo, ou se esse sentimento mal que estava na vida de Caim está na sua vida. Amém? Quando alguém conquista algo que você não se alegra, cuidado. Cuidado. Porque esse sentimento, irmãos, ele apossou da vida de Caim. Caim ficou com raiva do seu irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus olhou para Caim e disse, Caim, se você entregar de todo o coração oferta para mim, eu vou receber igual recebi para Abel. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o seu coração foi endurecido. E nós vemos na palavra do Senhor, irmãos, que aquele sentimento de ira, aquele sentimento de raiva, não passou do coração de Caim. E Deus, irmãos, Ele nos deixa livre. Ele nos deixa livre para nós fazer o que nós queremos. Deus muitas das vezes não impede, irmãos. Deus, Ele avisa. Deus avisou Caim, disse, Caim, faz o bem que eu vou aceitar. Mas a Bíblia diz que ele não humilhou perante o Senhor. Cada dia que passava, irmãos, a raiva, a ira, que Deus agradou mais do irmão do que dele. E de repente, irmãos, Deus falou, cuidado, Caim, cuidado com o seu pensamento, cuidado com a sua ira, cuidado com a sua raiva. Então, irmãos, é necessário nós vigiar, irmãos. É necessário nós tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque se o inimigo ele achar brecha, ele entra, irmãos. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, quando foi um dia, ele chamou o seu irmão e disse, vamos lá para o campo. Chegando lá no campo, irmãos, a Bíblia diz que Caim matou Abel. Como assim, Maleila? Caim matou Abel, irmãos. O próprio irmão tirou a vida do seu irmão por causa de inveja. Isso é muito perigoso, irmãos. Então é necessário nós pedir proteção a Deus contra a inveja e tomar muito cuidado com esse sentimento. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele é usado e eu não sou? Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Quanta inveja, irmãos, nos casamentos. Alguém fala assim, eu queria viver igual fulano, mas tem que ser igual fulano também, irmãos. Tem que ter amor no coração. Porque aquilo, irmãos, que Deus deu para um, Deus dá para todos. A Bíblia não diz que Deus avisou Caim, toma cuidado, que eu vou receber a sua oferta. E a Bíblia diz, irmãos, que aconteceu o primeiro homicídio. É por isso, irmãos, não vem culpar Deus, não. Por que tantas pessoas passando fome? Por que tantas crianças morrendo? Por que tanto desastre? Culpa o homem, não culpa a Deus. Deus avisou. Deus toma cuidado, Caim. Toma cuidado. Toma cuidado com esse sentimento de raiva. A Bíblia diz assim, irmãos, irai-vos e não pequei. Alguém pode dizer, irmã Leila, então eu não posso irar, não posso ficar com raiva, não pode? Pode. Tem hora que a gente fica com raiva, né, irmãos? Com raiva, não fica?
Tem hora que a gente fica com raiva, mas a gente tem que vigiar, irmãos. Quando alguém faz alguma coisa de mal para nós, vem aquele sentimento ruim, mas nós temos que vigiar, temos que colocar na mão de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Não, fez o mal para mim, eu vou fazer também, não quero nem saber. Cuidado. Caim foi amaldiçoado. Caim foi amaldiçoado, irmãos. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite querem ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, para ser uma bênção de Deus, tem que abençoar, tem que dar o melhor para Deus. Tem que repreender esse espírito, irmãos, esse espírito maligno que é o espírito da inveja. Irmãos, é um espírito que a Bíblia diz que apodrece até os ossos. Mas a partir do momento que nós vigiamos, irmãos, vigiamos com a nossa boca, vigiamos com o nosso coração, Deus, Ele nos livra, Deus, Ele nos guarda. Amém? E para concluir, irmãos, a Bíblia diz que depois que foi lá para o campo, matou, Deus chamou a atenção de Caim. Caim, cadê seu irmão? A ignorância, irmãos. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Sei o que foi feito dele, não. Deus disse, Caim, o sangue do seu irmão está clamando por mim. Então é por isso, irmãos, nós não podemos fazer justiça com as mãos. Tem gente que fala assim, matou, tem que morrer. Tem não, irmãos. Matou, tem que morrer também. Fez o mal, tem que acontecer coisa ruim. Não, irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus avisou, falou, Caim, tira isso da sua cabeça, né, irmãos? Deus é um Deus muito amoroso, irmãos, mas é um Deus de fogo, é um Deus de justiça. Então a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele não se arrependeu e matou o seu irmão simplesmente por causa de um sentimento. Deus recebeu a oferta dele, não recebeu a minha. Ué. Não, irmãos, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos dar o melhor para Deus. Quando nós for orar, irmãos, dobra o joelho, liga o pensamento com Deus, fala com Deus. Vai louvar, louva de todo o coração. Porque se só louvar da boca para fora, Deus não recebe, irmãos. Quantas pessoas têm cantado, têm feito a obra de Deus para se mostrar e Deus não recebe, irmãos. Deus recebe quando você faz de todo o coração. Você fala assim, ó meu Deus, a minha oferta, porque hoje, né, irmãos, não precisa daquele sacrifício, né, pastor Edésio? Não precisa daquele sacrifício de ficar matando animal, dando o melhor, não, irmãos. Qual é o sacrifício que Deus agrada? Coração aquebrantado, humilha perante o Senhor, fala com Deus, pede misericórdia a Deus. Chegou na casa de Deus, desliga de tudo. Desliga de tudo. Quando eu falo, irmãos, desse desligar de tudo, me vem na memória. Uma irmã que saiu da sua casa, deixou os filhos na casa dela. E disse, Senhor, eu vou te adorar, toma conta dos meus filhos. Aí, irmãos, ela está lá adorando, de repente chega alguém e diz assim, seus filhos caiu na cisterna. Ela disse, não, eu deixei Deus tomando conta. Vou embora não. Irmãos, é assim. E ela foi, irmãos, quando ela chegou, depois que ela adorou, ela chegou lá, irmãos, as crianças dela, não aconteceu nada de mal. É assim, irmãos, tem que adorar de verdade. Porque, irmãos, a adoração de verdade, ela agrada a Deus. Então, irmãos, é necessário nós dar o melhor para Deus. É certo, irmão, que Jesus falou assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu faço para Deus ó que tiver tempo. Não, irmãos, aí você não está agradando a Deus. Então vamos agradar a Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele ajuda nós a vencer as lutas, Ele ajuda nós a vencer as dificuldades. E depois, irmãos, que nós passamos tudo isso aqui na face da terra, vamos morar com Ele, se adorar Ele de verdade, irmãos. Se não tiver interesse pelas coisas de Deus, irmãos, como vai morar com Deus?
se não exaltar o nome do Senhor de todo o coração, como vai ficar perto de um pai, irmão, sendo desobediente? Não tem como, irmãos. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Amém? Receba essa palavra nessa noite, amém? Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus mais forte em cada coração, amém?